Sejam todos bem-vindos no canal Deus e Ciência, né? Nós estaremos transmitindo aqui a terceira aula de métodos matemáticos em engenharia naval. Sou o professor Juan Derlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de tudo, eu gostaria de lembrá-los para que se inscrevam, deem o like, comentem e apertem a notificação, tá? E se você quiser e se você puder, né, contribua com o canal, tá? No canto inferior esquerdo tem um QR Code, né? Você pode apontar sua câmera, né? Não precisa, tá? É tudo de graça, mas se você quiser e puder ajudar o canal, por favor, tá? Você pode contribuir e ajudar o nosso trabalho. Ok, então vamos começar a nossa aula. Análise de erro, análise de erro de Fourier, tá? O que nós vamos fazer hoje? É, Imagina que você tem um sinal periódico irregular, tá? A ideia é a gente determinar quanto a sua malha tem que ser refinada para você representar corretamente esse sinal irregular, tá? Mas qualquer sinal periódico ele pode ser representado através de uma expansão em série de Fourier, com termos do tipo E elevado a IKX, E elevado a IKX, tá? Então, essa aí é a expansão em série de Fourier, na forma complexa ou exponencial, né? Então você vai ter um somatório de termos do tipo, né? Onde a diferença entre um termo e outro vai ser o número de onda K, K é o número de onda. Então, quando você deriva essa função, nós vamos pegar uma parcela que é lá das expansões, vamos analisar depois o resultado, a gente faz o somatório e consegue ter o resultado do sinal total. Então, derivando E elevado a I kx, então nós temos aqui derrom, E kx derrom x vai ser o quê? Vai ser igual a I vezes K vezes E elevado a I kx. Tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa, só que usando aproximação da derivada. Utilizar uma derivada centrada de segunda ordem. Então, vamos primeiramente, a função u de x, que vai ser E elevado a I kx, eu vou discretizar essa função. Tá? Aí eu vou ficar com uj igual a E elevado a IKJ delta x, onde o XJ, na coordenada x, vai ser J delta x. Então, agora, aplicando o operador delta x, essa função discreta UJ, nós vamos ficar com UJ mais 1 menos UJ menos 1 dividido por 2 delta x. Então, ficaremos com, substituindo, né, isso aqui, ó, a função IJ, nós vamos ficar com E elevado a IK delta x J mais 1 menos E elevado a IK delta x vezes J menos 1 dividido por 2 delta x. E aí, veja que nós podemos colocar em evidência E elevado a IK delta XJ, tá? Podemos botar em evidência, né? Colocando em evidência E elevado a IKJ delta X, nós vamos ficar com E elevado, o que vai sobrar, né? Vai sobrar E elevado a IK delta X menos E elevado a menos IK delta X dividido por 2 delta X. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou multiplicar o número do denominador por I, vou multiplicar o numerador por I também, tá? Multiplicar o numerador por I também. Então, o que vai sobrar aqui? O que vai sobrar aqui? Isso aqui nada mais, nada menos do que seno de cada delta x, tá? Ou seja, o delta x aplicado ao j vai ser igual a i vezes seno de cada delta x dividido por delta x vezes e elevado a i cada delta x j. Comparando isso,
Comparando esse resultado com a derivada exata, né, nós podemos escrever, então, a derivada aproximada como sendo ΔX de J igual a um IK asterisco elevado a IK ΔXJ, tá? Onde, nesse caso, o K asterisco vai ser igual a seno de K ΔX sobre ΔX. Então, você vê que, na verdade, número de onda que está aparecendo ali é um número de onda multiplicado, né? Aproximado. Quando é que K asterisco vai ser igual a K? Quando ΔX for para zero, né? Ou seja, quando o refinamento tende a zero, você refina bastante a sua malha computacional, o seno de K ΔX sobre ΔX, no limite, quando ΔX tende a zero, isso aqui vai ser exatamente K. Claro, tá? Então você tem que refinar muito a sua malha para você melhorar a aproximação, tá? Mas com uma malha finita, né, uma malha não muito refinada, o K asterisco que você vai estar representando a sua onda vai ser seno de K ΔX sobre ΔX. Agora, é, vou jogar esse cara aqui, ó, esse ΔX para a esquerda multiplicando, eu vou ficar com K asterisco ΔX igual a seno de K ΔX. E vou plotar aqui, no eixo X eu tenho K ΔX e no eixo Y eu tenho K asterisco ΔX. Então, o ideal seria que, para qualquer que fosse ΔX, K asterisco ΔX fosse igual a K ΔX. Tá? Essa reta Y igual a X. Mas você vê que não é assim. Então, por exemplo, no caso que nós fizemos agora, foi uma aproximação de segunda ordem centrada, aproximação lagrangiana, aqui o eixo X vai de 0 até π, tá? Então, plotando casca e delta X, que você vai obter essa linha tracejada. Então, veja que se você tiver uma malha muito grossa, onde o K delta X for igual, aproximadamente igual a 2, olha o erro que você vai estar cometendo aqui, ó. O erro vai ser isso aqui, ó. Tá? Ou seja, você está representando de forma incorreta a onda, certo? Então, para você conseguir representar melhor a onda, você vai ter que refinar a sua malha de modo que o K delta X seja no máximo igual a 0,5. Veja que de 0 a 0,5, a nossa aproximação, né, centrada de segunda ordem, ela consegue representar bem a onda. Né? Então, né, veja que nesse trecho aí de 0 a 10, o K asterisco delta X, objetivo, né, para essa aproximação, tá batendo lá com a reta Y igual a X. Beleza. Tá? Muito bem. É, veja que como você expandiu teu sinal aleatório do periódico em expansão de série de Fourier, você vai ter vários casos. Legal? Para você garantir que você está resolvendo bem a onda total, isso aí, ou seja, cada ΔX entre 0 e meio tem que ser satisfeito para todos os casos que aparecem na expansão. Tá? Ou seja, você vai ter que refinar bem a tua malha, né? Ou seja, todos os casos, vezes ΔX tem que cair dentro desse intervalo entre 0 e meio. Mas você pode relaxar essa necessidade de ter que refinar a malha. Como se você, por exemplo, utilizar uma aproximação de quarta ordem, uma aproximação lagrangiana de quarta ordem. Olha só, até aqui, ó, você consegue representar bem, até com a vontade você consegue repor. Mas olha só, até K delta X igual a 1, né? A, o K asterisco delta X obtido pela aproximação está batendo lá com a reta Y igual a X. Ou seja, beleza? Ou seja, o fato de você usar uma aproximação de ordem superior relaxa a necessidade de você ter que refinar muito a máquina. Tá? E aí, se você utilizar uma aproximação hermetiana de quarta ordem, aquela que nós deduzimos na aula passada, relaxa mais ainda. Agora, a grosso modo, você pode chegar até 1,5, entendeu? Até 1,5, essa aproximação hermetiana de quarta ordem, ela aproxima bem a reta Y igual a X, que você está representando bem a sua onda. É por isso que o pessoal que trabalha com DNS, eu já tinha falado com você na aula passada de DNS, eles trabalham com esquema hermetiano. Tá? E você
Você relaxa a necessidade de você ter que não, trabalho. Tá? Você consegue trabalhar um pouquinho menos refinado. Bom, continuando. Bom, até agora, nós só falamos de aproximações espaciais, né? Aproximações lagrangianas e aproximações hermitianas, da quarta ordem, tabela de Taylor. Agora nós vamos começar a falar de aproximações do tempo, tá? São os métodos que a gente chama métodos de integração ou métodos de máquina do tempo, certo? E aí, nós precisamos saber quais métodos são estáveis, né? A ordem de cada método. Para fazer isso, eu vou apresentar hoje algumas ferramentas matemáticas que nós estaremos utilizando a partir da próxima aula, tá? Ou seja, solução exata de sistemas lineares com coeficientes constantes, também equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, lineares, equações diferenciais de segunda ordem, também lineares. Fazer uma revisãozinha aqui, né? Cálculo 3, equações diferenciais ordinárias. Cálculo 4, cálculo 4. Então, recente, tem desculpa, tá? Por exemplo, a solução dessa equação aí. Alguém tem alguma sugestão? Como é que a gente pode resolver essa equação? Vamos ver se vocês se lembram aí. Integração direta. Não, não dá para integrar. O DT jogar para a direita, integrar, você não conhece o outro, como é que você vai fazer? Fala um pouquinho mais alto. Não, acho que não. Isso é cálculo 4, isso é recente. Você pode jogar inverter a função da seleção para baixo. A palavra-chave é fator de integração. Fator de integração. Significa algo para vocês, fator de integração? Tá? Fator de integração. Tá? Fator de integração aqui, no caso, vai ser o E elevado a menos lambda t. Então, eu vou multiplicar a equação 4.1 por E elevado a menos lambda t. Então, eu vou ficar com E elevado a menos lambda t, deu dt. Vou jogar esse cara aqui para a esquerda, ó. Jogando esse cara para a esquerda, vou ficar com menos lambda U vezes E elevado a menos lambda t. Do lado direito, também multiplicando por E elevado a menos lambda t, vai ficar a E elevado a mi menos lambda t. Beleza? E aí, isso aqui é a derivada do produto. Isso aqui vai ser a derivada do produto. Ou seja, é a derivada de E elevado a menos lambda t vezes 1, igual ao lado direito. Percebeu a jogada? Tá? Agora sim eu posso integrar. Certo? Integral, né? Aqui a equação, podemos integrar. Integral indefinida, né? Como é que a gente integra isso aqui? Então isso aqui vai ficar U é elevado a menos lambda t igual a A sobre mi menos lambda é elevado a mi menos lambda t mais uma constante, integração, tá? Multiplicando tudo agora por E elevado a mais lambda t, isso aqui vai dar U, está aparecendo ali no exponência, tá? U C é elevado a lambda t mais A sobre mi menos lambda é elevado a mi t, tá? Aqui, ó. E a constante de integração a gente determina através de condição inicial, tá?
Essa equação ela precisa de uma condição inicial para você determinar essa constante de integração. Tá certo? Então, e agora essa equação aí? Como é que a gente pode resolver essa equação? Silêncio mortal. Ah, Essa aí você só multiplicou vai levar um. perfeito. Você chuta uma solução do tipo C é elevado a lambda t, tá? Exatamente o que nós obtivemos anteriormente, ó. Tá vendo aqui a solução da homogênea? C é elevado a lambda t. Está uma solução desse tipo aí. E aí você deriva uma vez, deu dt igual a C lambda é elevado a lambda t. Deriva mais uma vez, T2U, dt2. Isso aqui vai dar C lambda 2 é elevado a lambda t, tá? Substituindo aqui, ó, e aqui nós vamos chegar ao polinômio característico. Polinômio característico, tá? Então, substituindo aqui as derivadas, vai dar isso aqui, ó, né? Então, corta o C, dá para cortar o C, dá para cortar o E elevado a lambda t. O que vai sobrar? É o famoso polinômio característico. Polinômio característico, tá? Certo? E que no caso geral você vai ter duas raízes, né? Na equação de segundo grau você vai ter o lambda 1 menos A1 mais raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4 a zero sobre 2. E o lambda 2 igual a menos A1 menos raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4 a zero sobre 2. Tá? Ou seja, nós temos duas soluções, né? Daqui, ó, nós vamos ter a solução C1 elevado a lambda 1t, e daqui nós vamos ter a solução C2 elevado a lambda 2t. Tá legal? Como a equação original é uma equação linear, vale o princípio da superposição e a solução geral vai ser a soma dessas duas soluções possíveis. Ou seja, o de t vai ser igual a C1 elevado a lambda 1t, mais C2 elevado a lambda 2t. Tá? Obviamente você precisa de duas condições iniciais aí, tá? Para você conseguir determinar essas duas constantes de integração. E agora o sisteminha desse aí, ó. Como é que a gente pode resolver? Cálculo 4, hein, pessoal? Cálculo 4. Como é que a gente resolve o sisteminha desse aí? Sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Ah, Duvido que não. Bom, primeira coisa a fazer é escrever na forma matricial, tá? Escrevendo na forma matricial. Aí você vai ter aqui du vetor dt igual a matriz A vezes o vetor U, onde o vetor U tem componentes o 1 e o 2 e a matriz A tem elementos A11, A12, A21, A22, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Fazer a mesma coisa que nós fizemos para a equação de primeira ordem e segunda ordem. Então, vamos chutar a solução do tipo U igual a uma constante vezes E elevado a lambda t. Como a solução, como a equação é uma equação vetorial, você tem que acrescentar um vetor x aqui, ó, tá? Vetorzinho x ali, tá certo? E aí, ó, derivando, substituindo ali, ó, derivando, substituindo a derivada, né? A derivada disso aqui, du dt, vai ser igual a lambda c vetor x elevado a lambda t, tá? E aí, substituindo a derivada do lado esquerdo e a função do lado direito, então vamos chegar a essa equação, ó. C vetor x lambda elevado a lambda t igual a C, que é a constante, matriz A vezes vetor x vezes E elevado a lambda t. A constante C a gente consegue tirar, cancelar, cancelamos aqui o E elevado a lambda t, né? E o que vai sobrar? Qual é o nome disso aí?
Álgebra linear, né? Problema de? Hã? Fala alto. Alto valor e alto vetor. Alto valor e alto vetor. Tá legal? Veja que você tem que resolver, você tem que determinar o vetor x, né? Obviamente, a solução trivial aí é o que é? O vetor x sendo um vetor nulo, certo? Mas que não serve para nada. Então, para que você não tenha a solução trivial, o que você tem que fazer? Com que o determinante da matriz seja igual a zero, tá? Fazendo o determinante da matriz igual a zero, você consegue obter uma solução não trivial. E aí você vai obter o quê? Você vai obter dois autovalores, lambda 1 e lambda 2. E aí, voltando lá para o sistema, você consegue determinar também dois autovetores. Vamos fazer um exercício disso aí depois, tá? Ou seja, você obteve duas soluções possíveis, né? Uma constante C1 vezes x1 é elevado a lambda 1t, e a outra solução seria C2 x2 é elevado a lambda 2t. Tá? São duas soluções possíveis, você obteve dois autovalores. Como o sistema é um sistema linear, vale o princípio da superposição, a solução geral será a superposição das duas soluções possíveis. Ou seja, o de t vai ser igual a C1 x1, vetor x1 é elevado a lambda 1t, mais C2, vetor x2 é elevado a lambda 2t. Precisamos de duas condições iniciais aí para determinar as duas constantes de integração, C1 e C2. Tá? No caso em que a matriz A, no caso que ela for uma matriz M por M, você vai obter, no caso, em condições normais, né? Você vai obter N autovalores e N autovetores. Tá? E aí a solução geral vai ser a superposição, né, de todas as soluções possíveis. Ou seja, o de T vai ser o somatório de variando de 1 até N, de CI, vetor XI, é elevado a lambda IT. Tá? Uma outra forma de resolver essa equação, tá, é você transformá-la num sistema de primeira ordem. Certo? Como é que a gente faz isso? A gente chama de U1, a gente chama U de U1 e chamamos DU/dt de U2, tá? Derivando a primeira equação em relação ao tempo, nós vamos ficar com o quê? DU1dt igual a DU/dt. Mas quem é DU/dt? DU/dt é o 2. Então, tá aqui, ó, DU1dt igual ao 2. Pega a segunda, deriva em relação ao tempo, você vai ficar com DU2dt igual a D2U/dt2. Né? E quem é D2U/dt2? Aí você pode utilizar a equação aqui, ó. Passa isso aqui para o lado direito, passa para o lado direito. Aí você vai ficar com D2U dt2 vai ser igual a menos A1 DU/dt. Quem é DU/dt? O 2, tá? O 2 menos A0, U, que é o 1, tá? Então, substituindo aqui, ó, obtemos a segunda equação. DU2dt igual a menos A1 por 2 menos A0 por 1. Escrevendo na forma matricial, du dt, du, vetor u dt igual a matriz A vezes u, vetor u, né? Onde o vetor u tem componentes o 1 e o 2, e a matriz A tem elementos 0, 1, menos A0, menos A1. E aí você cai de novo aí no problema de alto valor e alto vetor. Tá? Cai no problema de alto valor e alto vetor, determina os alto valores, os alto vetores. A solução geral será essa aqui. Tá? É uma outra forma de resolver a equação diferencial ordinária de segunda ordem. Tá? Agora, vamos obter a solução desse sistema de equações diferenciais
ordinárias e lineares, tá? Agora com o termo forçante F, tá? Onde a matriz A é uma matriz de elementos constantes e o vetor F também é um vetor constante. Como é que a gente pode resolver isso aí, tá? Bom, o que você pode fazer, tá? É desacoplar o sistema. Vamos desacoplar esse sistema. Esse sistema aqui é um sistema acoplado. Por quê? Porque a matriz A é uma matriz densa. Ou seja, a solução de uma equação depende da solução das outras. Não dá para você resolver uma equação sozinho. Você tem que resolver o sistema, tá? Mas se eu desacoplar, as equações vão ficar independentes uma das outras. Então vamos definir aqui o vetor, a matriz X. A matriz X tem como colunas os autovetores da matriz A. Então temos aqui o autovetor x1, o autovetor x2, x3 até xn. E vamos definir também a matriz lambda maiúsculo, que possui quase todos os elementos iguais a zero, menos a diagonal, onde os elementos da diagonal serão os autovalores da matriz A. Tá? Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda m. Beleza? Está definida a matriz X, tá? E a matriz lambda. Agora, voltando lá na álgebra linear, quem é que. Qual é o professor de vocês de álgebra linear? Verificado. É unificado? Mas tem um professor, Tchau. Tiago. O Tiago, com certeza, ele falou o seguinte: olha, esse teorema aqui. Se os autovalores da matriz A são reais e distintos, a matriz A existe uma transformação similar que diagonaliza a matriz A. Ou seja, se você pré-multiplicar a matriz A por x menos 1 e pós-multiplicar por x, você vai obter a matriz diagonal lambda, tá? Mas isso só é possível se os autovalores são reais e distintos. Tá legal? Aí, para que serve isso aí? Agora eu vou pegar o meu sisteminha acoplado e vou pré-multiplicar por x menos 1, tá? Então aqui vai ficar x menos 1 deu dt, aqui vai ficar x menos 1 vezes a matriz A. Entre a matriz A e o vetor U, eu vou colocar a matriz de identidade x menos 1, tá? X menos 1 vezes U, menos x menos 1 vezes F. Tranquilo? Agora veja aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? É a transformação que diagonaliza a matriz A. Ou seja, isso aqui vai ser igual à matriz lambda. E eu vou dizer que W, vou chamar de W, o produto entre a matriz x menos 1 e o vetor U, tá? Aqui. Então eu vou ficar com dW dt. Aqui vai ficar a matriz lambda vezes W, porque aqui você tem x menos 1 vezes U, isso aqui vai ser o vetor W. E aqui, a matriz x menos 1 vezes o vetor F, eu vou chamar de G. Então, vou ficar com d vetor W dt igual a lambda W, vetor W, menos o vetor G. Está aqui o sistema desacoplado. Por que ele é desacoplado? Porque a matriz lambda é uma matriz diagonal. Tá? Ou seja, você vai ter um sistema de equações independentes uma da outra, que você pode resolver separadamente. Tá? E você pode, inclusive, escrever esse sistema na forma indicial. Você vai ter m equações do tipo dwi dt igual a lambda i, wi menos gi. Tá? E aí você pode resolver essas equações separadamente, porque a solução de uma equação não depende da outra. E a solução dessa equação foi a primeira solução que eu apresentei aqui para vocês. Fator de integração, você vai chegar aqui, wi de t vai ser a constante ci, vezes e elevado a lambda it, mais gi sobre lambda i. Tá? Resolvemos. Obtivemos a solução do sistema desacoplado. Agora, o que eu faço? Eu acoplo tudo. O que eu quero realmente é a solução do sistema acoplado. Então, para obter a solução do sistema acoplado, eu vou acoplar. Então, eu vou escrever aqui na forma vetorial a minha solução. Aqui está o vetor W. Temos esse vetor aqui que eu vou chamar de. Isso aqui é o vetor W, né?
Vamos chamar isso aqui de vetor V. Vamos chamar isso aqui de vetor. Na verdade, isso aqui é a matriz lambda menos um. Matriz lambda menos um vezes o vetor G. Tá? Esse vetor aqui, ó, é lambda menos um vezes G. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou premultiplicar essa equação vetorial por x. Que aí eu acoplo. Né? Porque eu sei que o U de T vai ser igual a matriz x vezes o vetor W. Tá certo? Aí eu vou ficar com o U de T, vetor U de T. O x vezes o vetor V, o x vezes o vetor V, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a matriz x, que tem como coluna os autovetores da matriz A até xm, vezes o vetor V. Vezes o vetor V que tem componente C1 é elevado a lambda 1t, C2 é elevado a lambda 2t, até Cm é elevado a lambda mt. Tá? Então, temos aqui esse vetor aqui. Bom, vetor todo. Se você fizer o produto, você vai multiplicar esse vetor aqui por esse cara aqui, por esse escalar. Depois esse vetor aqui vezes esse escalar aqui. E o resultado que você vai obter é somatório de I, variando de 1 até M, de CI, XI, é elevado a lambda IT. Entendeu? Quer dizer, o x vezes v vai ser esse vetor aqui vezes esse escalar, mais esse vetor aqui vezes esse escalar, e assim sucessivamente você vai ter o quê? Somatório de I, variando de 1 até M, de CI, XI, é elevado a lambda IT. Multiplicando isso aqui por x, ó, você vai ter, multiplicando, né? Você vai ter o quê? Você vai ter x lambda menos um vezes g. Mas quem é g? Lembrando que g é x menos um vezes f. Então isso aqui vai ficar x lambda menos um, x menos um vezes f. Tá aqui, ó. X lambda menos um, x menos um vezes f. Está aí a solução. Solução analítica daquele sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, com termo forçante, tá? Isso, obviamente, para f, vetor constante, e para matriz A com elementos constantes. Certo? Bom, obviamente que eu não vou pedir para vocês deduzir isso aqui em sala de aula, né? O interesse nosso aqui é que vocês saibam utilizar, né? Utilizar essa equação para obter a solução de um sistema linear, né? Sistema de equações lineares ordinárias. Equações lineares ordinárias, tá legal? Tá aí um exercício, né? Para a gente fixar as ideias, tá certo? Então nós temos esse sistema aqui, ó. Sisteminha du dt igual a matriz A vezes o vetor U menos F. Onde o vetor U tem componentes o 1 e o 2. A matriz A tem elementos. Quais são os elementos da matriz A? Tá? Os elementos da matriz A. Eu vou fazer o seguinte, você tem que multiplicar. Quando você multiplica um escalar por uma matriz, você tem que multiplicar todos os elementos da matriz por aquele escalar, tá? Então, vou fazer isso. Vou tirar esse cara daqui e vou passar para dentro dividindo. Aqui vai ficar dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Não esqueçam disso, tá? Essa é a matriz A. Legal? E o vetor F com um componente 99 menos 101. Item A. Determine seus autovalores e autovetores, ou seja, as matrizes lambda, né, que é a matriz dos autovalores, a matriz X, que possui colunas, as colunas são os autovetores da matriz A, calcule a inversa da matriz X, né, e ele pede para você normalize os autovalores tal que o elemento da linha superior seja unitário.
E no item B ele pede, encontre a solução analítica para o sistema quando temos a seguinte condição inicial. O 1 de zero igual a o 2 de zero igual a zero. Tá? Essa aqui é a condição inicial. Obviamente, você vai utilizar isso aqui, ó, tá? Então, e olha, pessoal, isso aí é fornecido na prova, não precisa decorar. Tá? Isso aí, tá? Isso aí vem no formulário. Se cair essa questão aí, é só utilizar. Só exijo que vocês saibam utilizar. Não precisa decorar nada, não. Eu não decoro isso aí. Tá? Sou péssimo em memória, não posso dizer que você decore mais. Ou seja, para você determinar essa solução, você precisa determinar os autovetores e os autovalores. Tá? Tá certo? Bom, então é a primeira coisa que nós temos que fazer. Determinar os autovalores e autovetores da matriz A. Está aqui a matriz A. Então, como é que a gente determina os autovalores, né? Então, você tem aqui esse sistema aqui, que a gente não quer que a solução seja trivial. Não queremos a solução trivial. Então, para isso, o determinante da matriz A menos lambda vezes a matriz identidade, determinante igual a zero. Tá? E aí, com isso, você determina lambda 1. Você vai determinar lambda 2 também. Tá? Então, fazendo determinante de A menos lambda I, vai dar isso aqui, ó. Tá certo? Ou seja, menos 101 sobre 2, menos lambda, aqui 99 sobre 2, aqui 99 sobre 2, menos 101 sobre 2, menos lambda. Tá legal? Veja que o lambda você só subtrai da diagonal, porque o lambda você está multiplicando a matriz de identidade pelo lambda. Então, você vai ter uma matriz com elemento constante igual a lambda. Tá? Então, quando você subtrai da matriz A, você só vai subtrair o lambda da diagonal. Fazendo determinante, vai dar 101 sobre 2 mais lambda ao quadrado, menos 99 sobre 2 ao quadrado, igual a zero. A pior coisa que você pode fazer é desenvolver essa potência de 2 aí. Tá? Pior coisa. Você vai grande chance de errar. Né? A melhor coisa a fazer, cara, é jogar esse cara aqui para a direita, extrair a raiz quadrada. Pô, não tem mais nada a fazer. Tá? Aí você reclama, pô, não consegui fazer, não deu tempo. Pô. Você desenvolver a potência aqui, aí tem que resolver a equação integral. Joga o cara aqui para a esquerda e extrai a raiz quadrada. Então, 101 sobre 2 mais lambda vai ser igual a mais ou menos 99 sobre 2. Tá? Ou seja, lambda 1 igual a menos 1 e lambda 2 igual a menos 100. Tá? Agora precisamos determinar os autovetores. Então, voltando lá para o sistema original. Tá? Lembra do sistema original? Ou seja, para você determinar o primeiro autovetor, você vai ter a matriz A menos lambda 1 vezes a matriz identidade vezes o vetor x1 igual ao vetor nulo. Opa, vetor nulo, tá? Então, isso aqui vai dar, para lambda 1 igual a menos 1, nós vamos ficar com menos 101 sobre 2 mais 1 aqui 99 sobre 2, aqui 99 sobre 2, aqui menos 101 sobre 2 mais 1, vezes o vetor x igual ao vetor nulo. Ou seja, você vai ter duas equações. E duas incógnitas. Duas equações, duas incógnitas. Só que o determinante da matriz do sistema é zero, é nulo. Tá? E significa que essas duas equações são linearmente dependentes. Tá? Ou seja, você não consegue resolver isso aí. Então você vai ter que jogar uma equação fora e resolver a primeira. E da primeira você vai chegar à conclusão que x1 é igual a x2. Tá? Entenderam por quê? Como você forçou o determinante de A menos lambda 1 vezes a matriz de identidade igual a zero, tá? Então, o determinante dessa matriz aqui é zero. O determinante dessa matriz aqui é zero, porque você determinou o lambda fazendo determinante igual a zero. Ou seja,
as equações são linearmente dependentes. Não dá para resolver. Então você vai ter que jogar uma equação fora e utilizar a primeira. E da primeira você tem x1 igual a x2. Mas o vetor x, x1 tem componentes x1 e x2. Só que o x2 é igual a x1. Então você vai ficar com o vetor x1 como sendo x1 e x1. Tá? Perceberam? Mas ele fala o seguinte: normalize os autovetores de modo que o primeiro elemento seja unitário. Ou seja, x1 igual a 1. Entendeu? Ou seja, está aqui o primeiro autovetor normalizado. Agora vamos determinar o segundo autovetor. Ou seja, resolver o sistema agora substituindo o lambda 2 aqui, ó. Vezes o vetor x2. Então está aqui o sisteminha, tá? Você vai ter duas equações, né? Só que, novamente, né, a matriz do sistema é uma matriz singular, ou seja, determinante igual a zero. Né? Significa que as duas equações são linearmente dependentes. Então não dá para resolver. Você joga uma fora e resolve a primeira. Da primeira você vai ter que x1 igual a menos x2. Então o vetor x2, que tem componentes x1 e x2, né? E como x2 é igual a menos x1, então o vetor x2 vai ser igual a, vai ter elementos x1 e menos x1. Normalizando de modo que esse elemento aqui seja unitário, tá aqui o segundo autovetor normalizado. Fácil, fácil. Tá? Agora podemos definir aqui o vetor, a matriz X. A matriz X tem como colunas os autovetores. Está aqui o primeiro autovetor e está aqui o segundo autovetor. Tá legal? E a inversa da matriz X, você usa aquela. Lembra aquela lá que tinha teteca do segundo grau? Que tinha teteca? Que a inversa é igual a 1 sobre determinante vezes a transposta da matriz dos cofatores. Lembra disso? Hã? Ah, falou. Não, mas o álgebra linear você deve ter visto isso aí. Revisar isso aí. A inversa de uma matriz. Tá? É 1 sobre determinante vezes a transposta da matriz dos cofatores. Vocês sabem determinar a matriz dos cofatores? Nunca calcularam a matriz dos cofatores? Ah, vamos então determinar a matriz dos cofatores. Tá? Você elimina a primeira linha para determinar o elemento A11 da matriz dos cofatores. Elimina a primeira linha, elimina a primeira coluna, determinante que sobrar. Vezes menos 1 elevado à soma dos x. Então, menos 1 vezes menos 1 elevado ao quadrado vai dar menos 1, né? Tá aqui, ó. Menos 1. Matriz dos cofatores. Agora, para determinar o elemento A12 na matriz dos cofatores, elimine a primeira linha, elimine a segunda coluna, calcula o determinante que me sobrou e multiplica por menos 1 elevado à soma dos índices, ou seja, 1 mais 2, né? O índice aí desse cara aí é o elemento 2, 1. Tá? 2, 1. É o 2, 1. Então vai ficar 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 1, ou seja, 1 vezes menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Tá aqui, ó. Menos 1. Todos entenderam isso aí? Tá? Então, esse cofator aqui, ó. Esse cofator aqui, tá vendo? Matriz dos cofatores, menos 1. Como é que dá, como é que você calcula ele? Vamos lá, vamos voltar aqui em cima. Foi esse que nós calculamos? Foi, né? Ah, não, tá. Então nós calculamos o de baixo. Então, a gente tinha calculado esse. Isso aqui a gente tinha calculado, né?
Então, esse cara aqui, ó, elimina a última linha, elimina a última coluna, determinante do que sobrou. Vezes menos um elevado à soma dos índices. Os índices desse cara aqui, que é 2 e 2. Tá? Então vai ficar menos um elevado à quarta vezes um vai dar 1. Tá? Tá certo? A transposta, ou seja, a inversa da matriz X é um sobre determinante, o determinante vai dar menos 2 vezes a transposta da matriz dos cofatores. A transposta você pega a primeira linha e transforma em coluna. Tá? Pega a segunda linha e transforma em coluna. Então vai ficar menos meio vezes a matriz menos um menos um menos um e um. Tá? Então está aqui a inversa. Tá? Não é possível que você nunca tenha visto essa. Que a inversa que uma matriz é um sobre determinante vezes a transposta da matriz de cofatores. 23,1. O que significa isso? Ah, 23,1. 23,1. Tudo bem. Mas a titia Teteca lá na escolinha lá, ela ensinou isso aí. Tá? Na minha cidade, tinha que ter esse tempo por isso. É. A matriz lambda tem como diagonal os autovalores. Está aqui o primeiro alto valor e está aqui o segundo alto valor. Tá legal? Veja bem, veja bem, preste atenção que vai chegar na prova, né? Não, o Matheus Vaz, né? Vai chegar na prova, vai errar. Se você colocou na primeira coluna o alto valor x1, você tem que botar o primeiro alto valor aqui. Entendeu? Se você botou o alto vetor x2 na segunda coluna, você tem que colocar aqui o segundo alto valor aqui. Se você inverter, dá babá. Tá? Vai dar tudo errado. Então tem que ser na mesma ordem. Tá? A mesma ordem que você coloca os altos vetores tem que ser a mesma ordem que você coloca o alto valor. Certo? E agora, então determinamos a matriz lambda, a matriz x e a matriz x menos 1. Agora é só resolver aqui o sistema, né? Tá? Só resolver o sistema. Então, substituindo aqui, ó, C1, aqui, abrindo esse somatório, né? Abrindo esse somatório aqui, ó. Vou abrir o somatório aqui, ó. Então, vai ficar a constante C1 vezes o vetor, alto vetor x1 vezes e elevado a lambda 1t, que é menos 1, mais C2 vezes o alto vetor x2 vezes e elevado a lambda 2, que é menos 100, né? Menos, elevado a lambda 2 vezes t, que vai dar e elevado a menos 100t, né? Então, está aqui, o somatório, vezes a matriz x, mais, né, desculpa, mais a matriz x, vezes a inversa da matriz lambda, vezes a inversa da matriz x, vezes o vetor f. Tá ok nisso daí? Tá ok nisso daí? Pelo amor de Deus. Fazendo esse produto aqui, ó, fazendo esse produto aqui, você vai chegar a isso aqui, né? Todo mundo sabe fazer produto entre matrizes, né? Então, isso tudo aqui vai dar isso aqui, ó. Multiplicando essa matriz pelo vetor f, você vai obter isso aqui, ó. Tá? Então tá aí a solução do sistema. Certo? Então o que você precisa? Você não precisa decorar a fórmula da solução. Basta você calcular os valores. Só isso aí. Tá? Muito bem. Agora, temos que calcular as constantes de integração, C1 e C2. Vamos utilizar as condições iniciais. Quais são as condições iniciais? Ou seja, as condições iniciais são U de 1 em 0 igual a 0, U de 2
E se t igual a zero, igual a zero, tá? Ou seja, o de zero vai ser igual a quê? C1 vetor x1 é elevado a zero, vai dar C1 vetor x1. C2 vetor x2 é elevado a zero, é b igual a zero. Vai dar C2 vezes o vetor x2 mais o vetor aqui independente igual a zero. Vetor nulo, né? Que é isso aqui, ó. Condição inicial. E aí nós temos duas equações e duas incógnitas, né? Ou seja, C1 mais C2 igual a zero e C1 menos C2 mais 2 igual a zero. Passamos 2 para a direita, vai ficar C1 menos C2 igual a menos 2. Resolvendo esse sisteminha, né? C1 igual a menos 1, C2 igual a 1. Portanto, a solução tão desejada, a solução é essa aqui, o de B, igual a menos vetor x1 é elevado a menos t, mais vetor x2 é elevado a menos 100t, mais vetor independente. Vocês já tinham resolvido o sistema desse, utilizando essa equação? Nunca na vida? Sistema general. Ok. Então, Mas verdade, isso foi em educação da escola de liberdade. Isso aí foi mais fácil. Sim, só isso. ok. Deixa eu ver que horas tem. 9 horas. Então, senhores, muito obrigado por terem participado da aula de métodos matemáticos em engenharia naval, da aula 3, e convido a todos na semana que vem a participarem da transmissão, né? A aula 4 será transmitida na quarta-feira que vem, né? No nosso canal Deus e Ciência. Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, né? Dar o like, apertar o sininho de notificação, né? Comentar. E, se você quiser, não vocês aqui, você não, mas o nosso telespectador, se quiser e se puder, colabore aí com o nosso canal, tá? Para dar aquela força, né, para o nosso canal. Bom, então, senhores, muito obrigado. Até a quarta-feira que vem. Tchau, tchau.